O preço do petróleo está a cair ligeiramente nos mercados internacionais. É uma reação ao anúncio de Donald Trump, que cancelou novos ataques ao Irão a pedido dos aliados do Golfo. Mesmo assim, o barril do Brent, referência para o mercado europeu, está a valer $110, menos 1% do que a cotação de ontem. O WTI, que serve de referência ao mercado dos Estados Unidos, está a desvalorizar 0,5% e a valer $103 por barril. Nas praças europeias, o dia foi maioritariamente pintado de vermelho. Apenas a Bolsa de Frankfurt fechou no verde, a avançar 0,49%. A Bolsa de Lisboa também fechou esta sessão, mas com ganhos ligeiros, a valorizar 0,19%. As ações da REN lideraram os ganhos, subiram 1,8%. Também a NOS e a Altri valorizaram perto de 1%. Nós vamos ao habitual comentário da Marina Conceição, editora de Economia da RTP, numa altura, Marina, em que há uma notícia de hoje. Está no Parlamento a proposta de lei para as alterações à reforma da lei laboral. Está na altura dos partidos começarem, de facto, a negociar e a mostrarem as cartas. Uma semana depois do Conselho de Ministros ter aprovado esta versão final, o documento deu então entrada no Parlamento. Era disto que estavam à espera os partidos políticos, embora já tenhamos ouvido posições públicas, mas sempre disseram que só depois de ler este documento é que se pronunciariam e então iriam começar esta negociação, mas há já alguns entraves pelo caminho. Marina, ao longo destes meses, praticamente um ano, mais de 50 reuniões, houve avanços e recuos, acabou por falhar o acordo com os parceiros sociais. O que é que sobrou da versão original? Além das 50 reuniões, como referiste, houve 50 alterações nesta proposta final em relação àquela versão original apresentada em julho do ano passado, e o Governo disse que 12 dessas mudanças foram também por proposta da UGT. E podemos começar por aquela que foi uma das medidas polémicas logo que soubemos desta intenção do Governo mexer na lei laboral, que tinha a ver com a licença de amamentação. Se bem te recordas, houve um amplo debate que durou várias semanas sobre esta questão. O Governo recupera aqui aquilo que queria em julho do ano passado, que era limitar esta licença de amamentação aos 2 anos de idade do filho. Hoje em dia não tem limite, desde que anualmente a mãe entregue uma declaração médica a dizer que está a amamentar. Ora, essa declaração agora terá de ser de 6 em 6 meses. Também em relação aos contratos a prazo, era outra dos braços de ferro com a UGT. O Governo recuperou aqui aquela que era a sua proposta inicial, ou seja, subir dos atuais 2 anos para 3 anos de duração máxima nos contratos de trabalho a prazo. Outra das medidas mais polémicas que ao longo destes meses fomos ouvindo tem a ver com o recurso ao outsourcing. Atualmente, o Código de Trabalho proíbe que uma empresa possa recorrer a serviços externos se tiver feito um despedimento coletivo nos últimos 12 meses. Ora, cai essa proibição e agora, em qualquer altura, para qualquer área da empresa, a empresa pode recorrer então ao outsourcing. Outro dos pontos que era inadmissível para a UGT e que o Governo recuperou para a proposta final, ainda com uma nuance, e já faço referência a ela, tem a ver com o banco de horas. Ele tinha desaparecido do Código de Trabalho em 2019 pelo Governo Socialista. Este Governo quer recuperá-lo e quer que seja possível trabalhar até mais 2 horas por dia, de mútuo acordo entre o trabalhador e a empresa, e que essas 2 horas a mais num dia possam ser compensadas, em que o trabalhador possa pedir com um mínimo de 3 dias de antecedência para sair 2 horas mais cedo por dia. Se chegarmos ao final de 6 meses, e aqui é que está a diferença para a versão original do Governo, se chegarmos ao final de 6 meses e houver um saldo positivo a favor do trabalhador, ou seja, horas que não foram gozadas a mais, o Governo admite agora um pagamento com mais 25% do valor hora normal desse trabalhador, e isso será feito juntamente com o salário do mês. E outra dos braços de ferro, eram 4, o outro braço de ferro com a UGT que durou 9 meses e que não foi possível de ultrapassar, tem a ver com a não reintegração de um trabalhador após um despedimento ilícito. Ora, hoje isso no Código de Trabalho está permitido apenas esse pedido ao Tribunal para as microempresas, ou seja, até
10 trabalhadores e o Governo agora, nesta versão, coloca para todas as empresas. Mas dizer que, no limite, a decisão é do Tribunal. O que a empresa pode fazer é pedir a não reintegração, justificar e argumentar. É uma coisa que hoje em dia só pode fazer para as microempresas. E depois há aqui uma questão que também está nas negociações com o Chega, que tem a ver com os dias de férias. Na proposta original do Governo falava-se de comprar 2 dias de férias e isto quer dizer o quê? São férias que, no fundo, são 2 faltas justificadas. Não recebemos esses dias e podem ser colados esses dias ou antes ou depois do maior período de férias do trabalhador. Muito bem, nós nesta altura temos o Parlamento a ter a palavra final. Há alguma possibilidade deste documento passar sem aquelas que são as propostas consideradas fundamentais por parte do Governo e que são ainda muito polémicas? Eu diria que vai ser difícil o Governo abrir mão destas traves mestras, principalmente aquelas 4, o contrato a prazo, o outsourcing, o banco de horas individual e a reintegração de trabalhadores. Essas 4 foram aquelas que impossibilitaram um acordo em concertação social e por isso eu diria que será difícil. E sabemos já que o PS vai votar contra, na generalidade, esta proposta de lei. O José Luís Carneiro já o anunciou. Quanto ao Chega, tem-se mantido em cima do muro, diz sempre um discurso mais ambíguo, dizendo que agora sim está na hora de negociar, agora que já há uma proposta concreta e aprovada em Conselho de Ministros. Com 2 medidas que propõe, uma delas considerada já inaceitável por parte do PSD. Sim, baixar a idade da reforma, ainda na entrevista à Antena 1 que já ouvimos neste noticiário também, a Ministra do Trabalho diz que esta medida de baixar a idade da reforma para os 65 anos custa 2,6 mil milhões de euros por ano e que de alguma forma hipoteca também as reformas dos jovens no futuro, faz com que elas baixem cerca de 4%. Portanto, estamos a roubar pensões futuras com esta medida. Quanto aos dias de férias, aumentar para 25 dias, que era aquilo que tínhamos antes da Troika, o Governo parece mais aberto, até porque isso não tem nenhum custo, na verdade, nenhum custo orçamental. É mais aqui a questão de que não vamos aumentar a produtividade se dermos mais dias de férias e um dos objetivos desta proposta de lei é efetivamente aumentar a produtividade em Portugal. Marina Conceição, obrigado pela tua presença nesta edição das 5 da tarde, da editora de Economia da RTP. O selecionador nacional de futebol leva 27 jogadores para o Mundial e convocou 4 guarda-redes. De fora dessa convocatória ficaram Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves,